É isso aí, gente abençoada. Estamos mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite, de acordo com o que você assistir a esse vídeo. Hoje, nós vamos tratar sobre um tema bastante importante, cujo tema está na lição 10 da revista da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, que tem esse seguinte tema: o seu reino não terá fim. E o tema da lição 10 é: o Cristo crucificado está consumado. E também o texto bíblico para o mesmo assunto está em Mateus capítulo 27, os versículos 32 ao 37 e o 45 ao 51. O texto bíblico para o mesmo, o texto do dia, está em Mateus 27, 50, que nos diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E a síntese da análise do contexto do assunto é: depois de muito sofrimento e dor, a morte de Cristo na cruz proporciona a justificação de todo aquele que nele crê. E dentro desse estudo, vamos explicar como se deu a crucificação de Jesus, também conscientizar de que Jesus, ele morreu por todos nós, e também vamos mostrar o que ocorreu na crucificação, no sepultamento de Jesus, em todos os fatos analisados dentro do contexto. E a introdução é o seguinte: o capítulo 27 do Evangelho de Mateus descreve o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus, a sua crucificação e sepultura. Mateus retrata com precisão os momentos que antecedem a crucificação, inclusive os horários dos acontecimentos, tudo o que aconteceu conforme as Escrituras Sagradas e com a permissão de Deus. Ora, diante de todo o ministério de Jesus, ele já havia afirmado em algumas passagens, como lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, também o capítulo 17 e o versículo 22 ao 23, e o capítulo 20 e o versículo 18, acerca da sua morte, a sua crucificação, a sua morte e também a sua ressurreição. Não é isso? E ao afirmar sobre Judas, temos um conceito a respeito daquele homem que era um dos discípulos de Jesus, que veio a trair e entregar Jesus àquelas autoridades hipócritas. E as consequências de Judas nós conhecemos, ao qual ele foi a se enforcar. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 18, se você abrir na sua Bíblia, vai nos mostrar que ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. Ele teve um fim trágico em relação a essas coisas. É assim aquele que nega a fé, aquele que abandona Jesus. As consequências que o pecado nos traz são trágicas e interrompe a nossa intimidade com Deus, e a nossa vida espiritual é realmente morta, como diz o ditado, A morte espiritual é uma das piores que tem, porque é a separação entre o homem e Deus eternamente, definitivamente. Se você assim não reconhecer o sacrifício de Jesus. E vamos aqui para o primeiro ponto: a crucificação de Jesus, a vida e o sofrimento de Jesus foi previsto nas Escrituras Sagradas. O relato da vida e da obra de Jesus seguiu um plano previamente estabelecido pelo Senhor, que foi relatado já no Antigo Testamento. Observe o conceito dessa passagem. Temos algumas referências em relação
os acontecimentos, o cumprimento das profecias em Jesus, né? Declarando ele como o Messias esperado de Israel. Vemos lá em Isaías, capítulo 62, versículo 11, quanto também em Zacarias, capítulo 9 e versículo 9, se você abrir aí a sua Bíblia, onde trata do cumprimento da profecia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Principalmente em Zacarias 9 e 9, que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um asno, né? Conforme a profecia havia declarado que o rei, o seu Messias, veria entrando em Jerusalém, né? Montado em um asno, né? Ou seja, um jumentinho, cumprindo assim a profecia. E outras também, né? Que nós observamos. Eu vou citar apenas duas, né? Como também a traição de Judas em Zacarias 11:12 e os flagelos de Jesus, como em Isaías 50 e versículo 6, né? Nós observamos todo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus, referente ao Messias de Israel. Os flagelos e escárnios no caminho do Gólgota. O caminho para a cruz foi um caminho de dor e tristeza, onde Jesus teve que enfrentar a zombaria e o escárnio. O sarcasmo a respeito da realeza de Jesus começou com os principais líderes religiosos, como em Mateus 26, 67, 27, 39 ao 34. Ora, Jesus, ele, ao proceder à condenação, né, ao caminho do Gólgota, ele sofreu escárnio, zombaria, sofreu violência, né, da parte dos soldados romanos e dos fariseus, né. A Bíblia relata também até sobre um certo homem, um Simão, né, Cirineu, ou seja, da cidade de Cirene, nas localidades da África, né. Esse homem vinha passando e assim chamaram para ajudar Jesus a carregar a cruz, e ele ajudou a Jesus a carregar a cruz, né, aliviando assim um pouquinho aquela caminhada de Jesus até o Calvário. E do mesmo jeito é com a nossa vida. Jesus, ele carrega a nossa cruz, né? Quando nós nos sentimos pesados com os fardos da vida, as aflições, Jesus, ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Então, não despreze a sua cruz, pois Cristo, ele tem projetos especiais para nós e nos concede a vitória no tempo certo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor Jesus, em João 16:33. E o terceiro subponto é a acusação de Jesus como rei dos judeus, né? Como os demais crucificados, Jesus ficou pendurado até que lamenta as dores e a exaustão física e que os levassem à morte, né? Ou seja, a acusação de Jesus foi porque ele se denominou rei dos judeus. Na realidade, ele é o rei dos judeus. Ele veio trazer o reino dele espiritual, né? O reino dos céus. Ele veio primeiro consertar o seu povo, trazer o seu povo de volta à intimidade com Deus, né? E na segunda vinda dele, ele vai vir com poder e grande glória. As escrituras nos dizem assim. Assim, ele vai reinar, né, sobre Israel e sobre todas as nações. Aí sim, ele é o Messias esperado, é o rei esperado por todos os judeus e por todos nós, que veio trazer a salvação. E também o segundo ponto, a morte de Jesus, né? A morte de cruz. A morte de cruz era desprezada pelos judeus e pelos romanos. Os judeus a rejeitavam por questões religiosas, os romanos por questões políticas. Ora, para os judeus, a morte na cruz era uma maldição, né? Pois sabemos que tudo isso veio a cumprir, né, as Sagradas Escrituras. Jesus, ele veio como um servo sofredor, como em Isaías 53, e 5, né, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então isso veio a realizar para que se cumprisse e que
trouxesse a salvação para nós, porque somente por o sacrifício de Jesus é que podemos alcançar a salvação. E para analisarmos aqui diz, Paulo afirma, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo na cruz. Ele fez uma referência a Deuteronômio 21 e 23. Ora, Jesus, ele foi acusado, como rei dos judeus. Os fariseus, eles tinham inveja de Jesus pela popularidade dele, Assim, falar do reino dos céus, as pessoas iam até Jesus porque sentiam a paz, a verdadeira paz. E os fariseus, eles queriam ser vistos pelas pessoas, mas não ajudavam, condenavam as pessoas. Mesmo assim, eles tinham inveja de Jesus, aqueles fariseus. Então, eles acusou Jesus injustamente. E agora, Jesus estava naquela cruz, cumprindo assim a vontade do Pai, para ser ferido pelas nossas transgressões e trazer a verdadeira paz e a salvação para todos nós. E o segundo subponto, a morte de Cristo foi necessária para a justificação da humanidade. O primeiro clamor de Jesus na cruz demonstrou um grande desespero, e o texto utilizado por Mateus foi uma referência ao Salmo 22:1, onde o justo, ao enfrentar uma oposição obstinada de seus oponentes, não encontra uma solução aparente e se vê abandonado por Deus. Por isso clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Eli, Eli, lema sabachthani. Essa aqui é a tradução aramaica. E o hebraico, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a solução, para a justificação da humanidade, onde todos aqueles cordeiros, aqueles sacrifícios que foram mantidos no Antigo Testamento, Jesus ele veio cumprir tudo isso. Ali foi apenas uma alusão apontando para o verdadeiro sacrifício de Jesus por nossos pecados. E a profecia também nos fala em Salmo 31:5, onde Jesus ele clamou: nas tuas mãos, Senhor, entrego, ou seja, encomendo o meu espírito. Olha só, que possamos meditar nessas vontades, nessa palavra do Senhor para a nossa vida. E vamos passar para o terceiro subponto do ponto 2. A morte de Jesus rasgou o véu do templo em dois. Mateus não somente fala a respeito do véu que foi rasgado, mas também menciona o fato de ter havido um terremoto, em Mateus 27:51. Ora, o véu era símbolo de inacessibilidade do ser humano na presença de Deus. Ou seja, antigamente, a pessoa entrava no Santo dos Santos, tinha que ser o sumo sacerdote, que entrasse naquele Santo dos Santos, e era só uma vez por ano, onde ele ia pedir perdão pelos pecados da nação, daquela nação. E hoje, através do sacrifício de Jesus, o véu do templo se rasgou. Eu e você podemos ter acesso livre ao Pai, acesso livre a Deus, intimidade com Deus. Basta nós crermos e confiarmos nessa promessa do Senhor para a nossa vida. Então vamos aqui no pense. O véu foi rasgado, deu acesso direto a todos diante de Deus. Jovem, você já pensou no privilégio adquirido por meio da morte de Cristo? Já pensou nesse privilégio que Deus nos concedeu, essa oportunidade de nos achegarmos a Deus? Porque nós não sacrificamos o nosso ego, as nossas paixões e nos entregamos a Deus também, para que a vida do Senhor Jesus permaneça em nós. Agora vamos para o sepultamento de Jesus, o terceiro ponto. José de Arimateia, ele é apresentado pelos evangelhos sinóticos como um homem rico, membro do Sinédrio, justo, bom e discípulo secreto de Jesus. Mateus informa que ele rompeu a barreira do anonimato ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Jesus ele alcançou pessoas da elite. Vemos o exemplo também de Nicodemos lá em João capítulo 3. E Nicodemos ele ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo de Jesus, embalsamando, fazendo aqueles processos cerimoniais judaicos.
E nós observamos aqui, diante desse relato aqui, o quanto é bom a gente nos identificarmos, né? Não negarmos a Cristo, não negarmos a nossa fé, antes espalharmos ao mundo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Assim, José de Arimateia e Nicodemos fez, né? Eles seguiram este exemplo, que possamos seguir também o exemplo de José de Arimateia. Então, Jesus é sepultado em túmulo emprestado. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho. Ele e Nicodemos fizeram uma cuidadosa e completa unção do corpo, conforme o costume judaico, e depois colocaram um sepulcro novo, uma tumba talhada na rocha. Ora, Jesus sepultado em túmulo emprestado, cumprindo assim Isaías 53:9, né? Onde ele seria contado com os transgressores e o túmulo dele seria com os ricos, né? Então isso mais uma vez cumpriu a profecia messiânica de que Jesus é o Messias. Então, vamos ver aqui o subponto 3, a guarda do sepulcro. 2 mulheres permanecem ali sentadas, Maria Madalena e outra Maria. Elas dão continuidade ao testemunho da morte e sepultamento de Jesus, em Mateus 27, 55 e 56. Ora, os chefes dos sacerdotes, né, eles ficavam preocupados com o túmulo de Jesus, porque eles já sabiam que Jesus iria ressuscitar, porque Jesus já tinha dito isso. Os discípulos não lembravam, mas os sacerdotes estavam cientes disso. Então eles foram até Pilatos, inventaram que os discípulos Pilatos enviasse soldados ao túmulo de Jesus e vigiasse, porque os discípulos podiam chegar e roubar o corpo de Jesus, e que os discípulos podiam inventar uma ressurreição, né? Mesmo sabendo que os discípulos não lembravam mais disso, né? Mesmo nós sabendo, mas os sacerdotes estavam inventando tudo aquilo, né? Pensando que poderia barrar, né, algum acontecimento ou algum fato histórico do acontecimento que Jesus havia predito. Mas Jesus ressuscitou e há evidências disso, né? De acordo com o que nós observamos dentro da palavra, o anjo do Senhor veio naquele lugar, né? E Jesus assim abriu aquela pedra, e Jesus assim saiu daquele túmulo, ressuscitou, e os soldados ficaram atônitos, ou seja, com medo, né, ao ver aquele acontecido, ao ver aquele fato, comprovando que Jesus ressuscitou, né? E esse tema vai ser discutido em outra lição, né, que nós vamos apresentar depois. Olha só, pense aqui. Após a morte de Jesus, José de Arimateia decidiu se expor e sepultar o corpo de Jesus. Jovem, você teria coragem de expor a sua vida cristã por amor a Cristo? Recebe essa reflexão na sua vida. Isso é muito importante, né? Chegamos ao final, né? Nessa lição aprendemos que Mateus ele demonstra que o sofrimento, o escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram segundo através de tudo aquilo que foi previsto pelas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O Senhor é a nossa força.